Oi, oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast literário. E aí, tudo bem com vocês? De nada, do nada. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um episódio um pouco maior, né? Hoje a gente vai falar com seriedade. Ah, depende. Hoje vamos tratar de um assunto cult. Cult não. Polêmica. Um assunto de pensar, assim. De Ah, refletir com você mesmo. exato. Mas hoje a gente quer saber se a gente realmente consegue separar um autor da sua obra. Sim. Eu acho que, assim, é um assunto um pouco polêmico e foge um pouquinho do que é os episódios que a gente trata aqui. Como a gente já teve o Batendo Narrativas, que foi alguma coisa muito... Mais técnica, né? Exatamente. A gente tá tentando trazer algo que seja um pouco mais bate-papo mesmo. Que é Uhum. mais esse tipo de concepção que a gente tem que ter. E aqui, neste episódio, você não vai ter a necessidade de parar por causa de spoiler, tá? Não vamos dar spoiler de nenhum livro, porque hoje a gente não vai falar tanto de livros. Vamos papear hoje, Vamos. gente? Vamos papear, vamos colocar fazer a luz aqui a um movimento, a um tipo de conversa que meio que cai quando a gente gosta muito de um autor, ele faz merda. Uhum. E aí a gente tem que pensar, será que vale a pena continuar? Ou será que cai muito em cima da gente, nos valores que a gente prega, a questão de acompanhar? Será que vale a pena dar continuidade ao que a gente realmente gosta? Dá pra separar o fato dele ser um lixo com o fato da obra dele ser muito bem escrita? A Valéria tá indo numa linha muito mais direta, mas muito mais violenta. Mas nesse raciocínio mesmo, né? Eu acho que principalmente ser um escritor na contemporaneidade, né, hoje em dia, é muito mais difícil, porque, querendo ou não, a literatura não tá mais só dentro do livro, né? Antes você não tinha tanta noção ou tanto conhecimento do que era, por exemplo, de quem era o autor, como era a vida dele, se ele tinha um parceiro, onde ele vivia, ele era casado, ele tinha filhos, onde ele morava, o que ele fazia. E era só o nome. Você sabia o nome e pronto. E às vezes nem o nome, porque às vezes era pseudônimo, né? Sim. E agora não. Agora a gente quer, querendo ou não, que o autor seja presente, que ele seja acessível, né? E aí que ele também esteja alinhado, né, com as expectativas e com os princípios que a gente tem. Antigamente a gente tinha muitos preceitos de que os personagens falavam mais do que o próprio autor. Hoje em dia, a imagem do autor também deve ser bastante preservada e deve ser bastante libada, porque hoje, com o fator internet, isso é exposto o tempo inteiro. Quando os autores fazem uma tour para divulgar o livro, por exemplo, eles, além de divulgarem o que eles estão contando, o que eles estão narrando na história, eles meio que estão se expondo para poder fazer com que essa promoção aconteça. Então, muitas coisas sobre a conduta, muitas coisas sobre as coisas que acontecem, sobre as posições que eles tomam, acabam meio que tendo um efeito ali de se alinhar com as expectativas do que a gente acha que é interessante, sabe? Que não é que é interessante, mas que meio que traz pra gente uma noção de identificação. Então, basicamente, os autores viram mais traços de figura pública, né? Porque além da história, além da gente explorar muito da questão do que está sendo proposto, né, como narrativa, a gente acaba tentando conhecer a pessoa que escreveu, né? A gente tenta ver o que passa na cabeça dessa pessoa, como é que é a vida dela? É uma vida de uma pessoa normal? Né? A gente quer saber um pouco mais essa pessoa, como foi a trajetória dessa pessoa de vida, né? Como que ela se expõe publicamente? Como é que ela fala das coisas? Como é que é as questões de vivência dos primórdios do que era a vida dela até se transformar um fenômeno mundial, com vários best-sellers publicados? E ela acaba virando, de certa forma, um ídolo, assim, né? Da mesma forma que você segue e acompanha um cantor, uma banda, você vai querer acompanhar o seu autor, né? E não só, por exemplo, em relação à escrita, né? Tipo, como é o processo de escrita dele, o que ele faz, qual que é a dinâmica para ele começar a escrever, né? Se ele tem uma inspiração, se ele tem um ritual, talvez. Não, às vezes você quer saber tudo. O que o Stephen King come de café da manhã? O que o Rick Riordan... Qual a bebida favorita do Rick Riordan? A Colleen Hoover gosta mais de cachorro ou gato? A Shirley Jackson, ela, sei lá, gostava de música? Que música que ela gostava?
Então você vai querer saber mesmo quais são as predileções, né, do seu ídolo agora. Sei lá, a pessoa senta no sol para poder escrever com um pouco mais de inspiração. Quais são as questões dos fatores de criação que fizeram com que ela abrisse a mente naquele momento? O que fez? Por exemplo, a Taylor Jenkins Reid ouviu Fleetwood Mac pra caramba pra escrever Daisy Jones and the Six. Então, isso talvez tenha aberto a mente. Que momento ela ouviu Daisy Jones and the Six? Como é que foi o processo de construção criativa disso? O que a Margaret Atwood escutou, ou viu, ou assistiu para escrever o Conto da Aia? Então acaba meio que fazendo com que essas coisas sejam interessantes pra gente conseguir interpretar os escritores não como umas pessoas completamente fora da curva, mas pessoas que fazem coisas comuns e conseguem alcançar o extraordinário. Eu acho que é até uma estratégia de aproximação da gente fazer isso, do tipo, ele virou meu ídolo, beleza, mas ele ainda é um ser humano, ele ainda é, entre aspas, como eu, né? Quais são os comportamentos dele que fazem ele ser humano, que fazem ele ser uma pessoa ainda comum, né? Humaniza e traz pra gente, pô, se eu tenho essa pessoa como ídolo, eu acho que eu consigo chegar muito próximo do que ele se dispõe a fazer. Ou se ele tem um comportamento X que eu também tenho, então, temos uma coisa em comum, quer dizer que somos parecidos, né? Sim. Humaniza bastante. O fato da Carla Madeira ter conseguido alcançar o auge de uma criação artística aos 50 anos de idade, outra autora que traz ali uma aproximação e joga uma identificação de talvez nunca seja tarde para lançar um livro e ganhar um best-seller. Talvez o tempo disso seja uma coisa muito individual para cada um e você acaba pegando um modelo de uma pessoa que conseguiu chegar a isso aos 50 anos de idade. Então, as questões de identidade, de identificação, de humanizar os escritores como pessoas que são realmente geniais, que têm uma mente brilhante por escrever obras que vão além do nosso imaginário, né? E traz a gente para uma percepção muito legal, assim, de cenários novos, de construções novas. Faz com que a gente se aproxime e pense, poxa, essa pessoa talvez não façam coisas tão diferentes quanto eu. Só que até que ponto essa aproximação e essa familiaridade ou essa identificação é benéfica? No sentido de, tipo, os comportamentos dessa pessoa talvez tenham influenciado no que ela escreveu? Ou, por exemplo, eu me identificar com a obra é uma coisa e eu me identificar com o autor é outra? Tá. A gente consegue... Nossa senhora, minha garganta. Eu perdi tudo agora. Vamos lá. Quer pegar a pausa? Eu vou pegar água, gente. Não dá. Tô avisando isso. Eu tô avisando isso que eu vou pegar água. Vou fazer com o podcast. Valéria do futuro, você vai cortar isso, tá? Não, eu não vou, não. Pronto. Tá, a gente tava falando sobre ética. A gente tava falando sobre até que ponto a gente consegue separar essa identificação, essa familiarização entre nós e autor ou entre nós e obra. Isso é possível, na verdade, fazer essa diferenciação, né? Será que é possível? Eu já vou dar minha opinião, Tá. mas eu acho que não. Tá. Por quê? Acho que, pra mim, o principal argumento é, como escritor, eu acho que não tem como você escrever sobre uma coisa, independente do gênero, sem você ter alguma experiência ou algum pensamento ou algum acontecimento que te levou a escrever sobre isso. Certo. E, querendo ou não, é muito difícil você criar, por exemplo, um personagem que tem alguma características, que não tenha nenhuma característica que você tenha. Ou que você não tenha se inspirado em alguma característica sua, ou de um conhecido, não sei, mas assim, alguma coisa que você não tenha identificado. Não tem como você criar uma coisa do zero ou falar de uma coisa do zero. Sem ter. Pode até não ser uma coisa que você tenha, uma característica sua, mas, sei lá, que você não pesquisou antes para poder escrever, sabe? E querendo ou não, influencia muito a vivência e a visão do autor. Eu acho que alguns temas que você aborda, dependendo da perspectiva que você teve sobre esse assunto, vai passar para a escrita. Da mesma forma que, por exemplo, uma experiência que eu tô lendo que eu nunca vivi, vai ser interpretada de uma forma, e essa mesma experiência para uma pessoa que já viveu, vai interpretar de uma forma totalmente diferente.
E aí, eu já parto desse princípio. Eu acho muito difícil de tirar, desconectar. Eu também acho. Eu acho porque, tipo assim, se a gente vê eles numa linha de raciocínio, numa linha de ética, que aí a gente não tenha conseguido interpretar um posicionamento, nem que seja ali jogado em um personagem, quando a gente começa a descobrir um pouco mais sobre o autor e meio que as coisas acontecem, a gente acaba descobrindo mais nuances de todo o desenvolvimento dele, ou algumas falas, ou coisas que são, né, interpretadas aí na mídia. E a gente acaba, em algum momento, em alguma obra, falando, não percebi isso, e no personagem você meio que dava indícios de que era assim. Então, assim, eu acho que nem o autor consegue fazer isso na obra, às vezes. É interessante porque parece que quando a gente conhece a obra e meio que se identifica com a obra, a gente tem um viés, né? A gente tem um viés e a gente é meio que transportado para aquele universo. Só que a gente não percebe que tudo que o autor escreve é reflexo das vivências dele. E de alguma maneira ou outra, deixa transparecer em alguns momentos que ele colocou as necessidades e as vivências e as coisas dele na obra. Só que a gente não vê por essa ótica, né? Por exemplo, não coloco pessoas negras nas minhas obras. Tem um viés? Ninguém percebe quando tá lendo numa narrativa, correto? E aí, quando a gente descobre alguma coisa despontando na mídia, onde a gente identifica que a pessoa é claramente racista por algum tipo de declaração infeliz, a gente começa a pensar, É por isso. por isso, ninguém notou que não tinha nenhum negro na obra. Mas só Supor. Sim, Porque ninguém tinha parado pra pensar nesse ponto, sim. certo? Agora com a declaração Com a declaração parece que fica latente. Uhum. Tá bom. Tipo, nossa, que evidente. Pra gente não era evidente por quê? Porque aí a gente não tinha a declaração, não tinha o viés de vida da pessoa, não tinha nada pra remeter a esse tipo de indagação que a gente cria quando a gente vê um fato desse exposto na mídia, por exemplo. Então, nesse tipo de coisa que conduz ética, é difícil a gente desvincular. Ou então, é muito... Eu, por exemplo, associo como se eu estivesse dando dinheiro pra uma pessoa que não merece. Entendeu? Tô dando dinheiro, tô dando meu tempo pra pessoa que não merece. A narrativa é boa, escreve super bem. Poxa, a pessoa realmente conseguiu me cativar com a leitura do último livro. Descubra um tipo de correlação que não entra assim, em consonância com a ética que eu espero de uma pessoa. Eu acho muito ruim você pensar que 1/3 do meu dinheiro, sei lá, 0,00003% tá compondo o patrimônio dessa pessoa. Entendeu? Ela tá comprando casas com isso. Eu tô financiando uma pessoa, entre aspas, ruim. Tô financiando com R$5, que seja, sei lá, quanto que é a distribuição da editora, quanto é a distribuição pra produção, mas eu tô Tô financiando de alguma forma. Eu tô patrocinando isso de alguma forma. Eu acho muito delicado eu estar patrocinando isso, entendeu? Às vezes eu passo por cima disso. Passo. E não é uma questão assim, eu passo por cima de tudo pra ler o que eu... Nem sempre, mas às vezes me dói muito. Eu descobri. Acho que o que me dói mais é descobrir. Quando é uma coisa muito boa que eu já acompanhei há muito tempo e eu vou ter que largar, porque a pessoa é um lixo. Entende? Mas aí você larga? É difícil pra mim não largar. Sério? Mas eu leio, mas é tipo... vou colocar eu vou colocar um exemplo aqui muito merda, tá? E eu acho que algumas pessoas vão se identificar e outras não. Vou colocar um exemplo com música, tá, gente? Vamos lá. Rihanna apanhou do Chris Brown. Certo? Houve o episódio. Correu até a Rihanna meio que voltou com o Chris Brown por um tempo. Aí na minha cabeça eu não ouvia mais Chris Brown. Tá bom? Beleza. Rihanna meio que perdoou o Chris Brown. Eles lançaram um dueto chamado Nobody's Business. Hoje eu escuto o Chris Brown no sigilo.
Mesmo desaprovando, o que o Chris Brown faz com a Rihanna e com várias outras pessoas. Escuto no sigilo? Escuto. Ele é um merda? É. Mas eu escuto no sigilo. E aí acaba pipocando na mídia várias outras merdas que ele fez. Mas eu escuto escondido. Escuto. Infelizmente, eu tô dando 1,00001 centavo com uma reprodução dele no Spotify. Mas aí é que tá. Às vezes dá vontade de ouvir Kiss Kiss. Às vezes dá vontade de ouvir I Am With You. E aí eu escuto. E aí me dói muito. Me dói. Mas aí é quando eu consigo... depois eu escuto com culpa. Eu odeio escutar e ler coisa com culpa. Aí me pega. A coisa do Chris Brown, pra mim, é o exemplo mais, assim, de dor no coração por ainda escutar. Não escuto com frequência? Não. É quando dá aquela coisa do, vamos escutar um R&B hoje? Aí bota a playlist do R&B e vem a porra do Chris Brown. Escutar com culpa não é um sentimento bom, mas eu não escuto alto, tá? É isso que eu não faço. Eu não propago, mas dou lá 1,001 centavo. Eu tenho isso também. Por exemplo, vou pegar um pouco mais recente do que o Chris Brown. Mas eu ouço muito o Drake e o Kendrick Lamar. Eu ouço, gente, peço desculpas. Mas eu ouço. Ninguém vai entender o Kendrick Lamar. As pessoas vão entender mais você falando do Drake. Então. É que o Kendrick Lamar, ele foi, entre aspas, perdoado, né? Mas o Kendrick também teve algumas acusações de violência doméstica. Isso que eu acho interessante, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas não assim, diminuindo a culpa de um pra botar a culpa no outro, todo mundo é ruim, todo mundo é culpado, enfim. Mas eu não vou dizer que eu me sinto culpada de ouvir, mas eu tenho preguiça, porque assim, os dois já estão em muitas playlists que eu ouço, e aí até eu achar música por música deles pra tirar... Meu Deus, ela dá 0,01 centavo por preguiça. Por preguiça. Mas assim, tenho consciência de que são duas pessoas de mau caráter? Sim, tenho. Mas é igual, por exemplo, se você, sei lá, vai numa loja da Renner, ou Riachuelo, ou o que seja, qualquer marca de roupa, e tem aquela música de fundo, vira e mexe, tem música com algum deles. Na época de 2010, 2015... Chris Brown tocava horrores na Renner. Você se sentia culpado ouvindo Chris Brown na Renner? Outro exemplo também, você compra coisas da Shein, não compra? Também. Crianças da Shein, né? Exatamente. Meu então, Deus eu acho que se a gente fica procurando fica pensando muito nessas coisinhas, a gente não vai viver, tá? Cara, mas ao mesmo tempo eu acho muito delicado quando alguém é publicamente e insistentemente racista. Ah, sim. Ou, né, tipo, homofóbico. Sim. Pra mim, eu acho que é uma coisa ali que eu garro ódio. E aí eu falo, não vou dar R$1 pra você. Talvez eu baixe o seu livro ilegalmente e distribua pra um grupo de Telegram. Só para as pessoas acabarem não comprando, mas terem acesso rápido e gratuito ao seu PDF do seu livro. Mas, tipo assim, é uma infeliz surpresa toda vez que a gente descobre uma coisa ruim de algum autor. Pra mim, é diferente, é estranho, porque quando você tá acostumado com a ideia da pessoa, e quando você tá acostumado com as obras da pessoa, se desvincular por um episódio infeliz é muito triste. Ainda mais se a gente pensar que, às vezes, são pessoas que têm livros com relação à infância. Aí você já pensa, poxa, a próxima saga que essa pessoa lançar, nossa, mano, vai surtir um efeito que você vai criar bode, entendeu? Sim. Por exemplo, eu vou colocar já aqui o nosso primeiro, né? É a J.K. Rowling. Não tem como não falar dela. Mas aí, antes da gente entrar no ponto dela, eu tenho outra consideração. Porque se a gente faz essa diferenciação, usando o exemplo da J.K. Rowling, Harry Potter, querendo ou não, gerou uma influência muito grande. Até, né, atingiu várias gerações e tudo mais. Sim. E, querendo ou não, é uma fonte de renda não só para J.K. Rowling. Vou pegar um exemplo. Existem vários canais no YouTube, existem vários podcasts no Spotify, existem vários blogs ou sei lá o quê, que, querendo ou não, tem a renda em cima de Harry Potter. Faz sentido. Né? Que fazem vídeos sobre, fazem conteúdo sobre. E assim, eu vou dar um exemplo X, tá? Mas vamos supor que um canal no YouTube X, o cara é a
Madre Teresa de Calcutá. Nunca fez mal a uma mosca, é a pessoa mais benevolente desse mundo. Mas ela tem a renda dela em cima de Harry Potter, que, querendo ou não, foi criado pela J.K. Rowling, que fez aí tudo que todo mundo sabe, né? Que Sim. não tem um caráter lá tão bom. Mas aí, como é que você separa isso dessa segunda pessoa, entendeu? Como é que você condena, por assim dizer, esse youtuber que tá gerando conteúdo em cima disso, só que ele é uma pessoa de bom caráter? Aí eu já acho que é um pouco mais complicado, entendeu? Por isso que talvez eu não tenha tanta culpa de consumir. Porque não tem como você separar nesse ponto. Mas aí que tá, você consome indiretamente dele. Sim. Beleza. Mas ele continua consumindo diretamente porque ele não consegue meio que ir pra outra coisa. É o que garante meio que o hype dele. Sim. Aí eu acho que não é uma sensação de culpa muito grande. Porque aí você consome, mas você consome indiretamente, eu acho. Tá, mas não influencia em nada pra você. É. Você consumir num canal do YouTube sobre Harry Potter não te dá culpa. Ai, sei lá. É porque realmente toca numa questão... Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. De verdade. Assim, agora até me pegou um pouco. Porque realmente, se a pessoa só... Sei lá, o meu conteúdo é Game of Thrones. Meu conteúdo é só Game of Thrones. Por mais que eu faça outras coisas diferentes de Game of Thrones, as pessoas me conhecem por fazer um conteúdo de Game of Thrones. Se eu não continuar fazendo Game of Thrones, por onde eu vou conseguir reconhecimento? Eu já construí uma base em cima de Game of Thrones. Sim. Esse é o ponto que eu quero chegar. Puta, Como é que se você pega Game of Thrones e você, vamos supor, você cancela de vez Game of Thrones. Você assim, cancela toda uma cadeia, né? Exatamente. Você não cancela só o criador de Game of Thrones. Você vai cancelar todo mundo que fale. Agora, tipo assim, tá cancelado real. É um crime. Virou um crime você falar de Game of Thrones. Você não vai tirar a renda só do autor. Você vai tirar a renda, por exemplo, da galera inteira que fez a série. Ator, produtor, figurinista, roteirista, tudo. Não vou tirar a renda de você, Daniel. Tira a renda da série inteira. Não, aí, o Watson tem renda. Além disso, existem sei lá quantos mil canais que falam de explicando o universo de Game of Thrones, explicando as casas de Game of Thrones, explicando não sei o que de Game of Thrones. Tirou a renda dessa galera toda também. Tirou a renda da Carol Moreira. Beijo, Carol Moreira. E cadê? Então você tira a renda, é um efeito cascata, né? Aquele efeito dominó. Você vai tirar a renda de gente, entre aspas, que não tem nada a ver com isso, de gente inocente. E é delicado pensar nesse ponto, né? De tipo assim, você vai cancelar de vez, agora, tipo, é proibido falar de Harry Potter. E aí que entra a questão de separar, né? Se você separa J.K. Rowling de Harry Potter, aliás, se você não separa J.K. Rowling de Harry Potter, o mau caratismo que a gente vê na J.K. Rowling estende pra Harry Potter. Consequentemente, todo mundo que fala sobre Harry Potter vai puxar um pouquinho dessa questão. Mau caráteres. E é um... Ai, como que fala aquela palavra, gente? É um delicado pra você? Não é um delicado, é... Faca de 2 legumes? Não. Ah, Controverso. É como se fosse uma superfície de gelo. Tipo assim, qualquer pontinho errado que você pisar vai quebrar. É o Jenga montado na sua... É o Jenga. Jenga, o quê? Jenga, né? Jenga. O Jenga montado na sua mesa. Qualquer coisa pode derrubar. E aí, eu parto do princípio que talvez a solução seria... Na J.K. Rowling, pra mim, a solução é muito, muito óbvia. A solução pra J.K. Rowling é não cancelar tudo que ela já fez atrás. Mas cancelar tudo que ela fez pra frente. E cancelar tudo de Animais Fantásticos. Tudo de Animais Fantásticos eu não beijo. Eu achei o filme tão bom. Não vi, amiga. Não vi, porque eu tenho bode dela. Então, ali eu já falei... mas você vai cancelar a série, então? Nem estreou e você já tá cancelando a série? Eu gostei do... E aí, ó. Foda-se, mas não vou assistir a série. Já tem os filmes, cara. Eu vou querer a série pra quê? Há uns dias atrás ela tava falando, nossa, ficou tão bonitinho o elenco novo da série do Harry Potter, né? Nossa, achei tão bom. Eu falei que ficou bonitinho o elenco da série de Percy Jackson. Que foi quando você falou comigo sobre a terceira temporada que vai lançar. Porque vai ter a segunda agora em dezembro. A segunda vai lançar agora, a terceira eles vão começar a fazer. Exatamente, que já saiu o seu Nico, já saiu o Nicozinho. Então. Do minha criança. Exatamente, já saiu a sua criança preferida. Já saiu. Beleza. E aí a criança amaldiçoada, que é Harry Potter, eu já cancelo. Entendeu? Eu nunca li também. Então.
cancelo, não vejo. E daqui pra frente, filha, é só pra trás. Você só vai viver do que eu já te dei de dinheiro. Mas eu me recuso. Mas eu me recuso. Aqui o Harry Potterzinho olhando pra mim, que é um Funko de madeira que eu ganhei do meu irmão. Aí, ó. Então, é basicamente isso. Daqui pra frente eu não te acompanho mais. Mas o negócio da J.K. Rowling é que ela meio que ainda consegue ganhar com coisas pra trás, porque ela vai e coloca um plot novo a cada desdobramento que ela faz, que ela cria na cabeça dela, Uhum. entendeu? A gente falou muito do impacto que o autor tem na obra, né? Mas acho que a gente tem que mudar um pouco o caminho também. Tá. E o impacto que a obra tem no autor. A gente teve um exemplo disso recentemente, que foi quando fizeram a adaptação de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, pro cinema, né? E pra quem não tá por dentro, esse filme foi, acho que recheado de problemas de... Uma bomba, galera. uma bomba nuclear. Hiroshima Nagasaki. Entendi. De problemas na gravação, problemas no set, envolveu processo judicial de má conduta profissional, de má conduta com os funcionários, a equipe no geral, teve acusação de assédio. Enfim, só problema, só polêmica, só coisa ruim. E aí, nesse ponto, ficou tão insustentável para Colleen ser vinculada a essa adaptação da obra dela, que a diva desativou o Instagram dela. Ela tá ativando agora. E deve estar voltando recentemente, né? Talvez. Ela tem três adaptações pra divulgar, né, pô? É verdade, ela tem que divulgar Verity. Ela tem que divulgar Verity. Mas, assim, é um impacto também, querendo ou não. Por mais que não seja uma ação da autora, você fala, você soube de É Assim Que Acaba? Você vai ligar com a Colleen, né? Você vai ligar essa polêmica com a obra dela. Assédio sexual. Então, da mesma forma que não dá pra você tirar o autor da obra, não dá pra tirar a obra do autor também. Porque pode ser que, no futuro, assim, isso não vai ser apagado. Por mais que, mas ela não tinha os direitos. Quem tinha direito era o Baldoni. Quem que escreveu o livro? Quem teve a ideia? Quem acompanhou o roteiro junto com o Baldoni. Porque a acompanhação e a leitura do roteiro foi junto com ela. Então, isso vai seguir ela pro resto da vida dela. Sim. E aí, uma coisa interessante da Colleen Hoover, gente, a Colleen Hoover, ela teve o boom dela na geração TikTok agora, né? Na pandemia. Então, assim, a questão do auge dela foi uma coisa que eu considerei até meio meteórica, inclusive. Quanto mais visibilidade você dá pro autor, e quanto mais o autor se expõe junto com a obra, eu acho que é muito delicado e é uma linha que ela não conseguiu administrar muito bem, porque parece que ela se envolveu demais na produção. Por exemplo, eu tenho como uma coisa muito interessante de acompanhar, fazendo um paralelo com a Taylor Jenkins Reid. A Taylor Jenkins Reid, por mais que ela divulgue as coisas que ela faz, ela se envolve na produção até um certo ponto. Tanto que, pra mim, a série Daisy Jones and the Six ficou tão boa porque ela não teve um papel assim de falar pro diretor o que ela acharia de melhor. Não que ela não tenha o direito, tá? Mas eu acho que são duas proporções diferentes. Você tem um envolvimento com o audiovisual e você tem um envolvimento com o que você faz do livro. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, e aí eu também, a gente pode usar como exemplo o Rick Riordan, coitado. Na série dele pra Disney, os dois, ele e a Taylor, devem ter tido um envolvimento mais como conselho, assim, né? Sim. Do tipo, olha... É assim que eu imagino. A minha visão é essa. Foi essa. Como é que você adaptaria? E aí eles tentam fazer de uma maneira que talvez não ficasse tão danoso ou tão discrepante um dos universos um do outro. Mas quando ela começa a se envolver bastante mais com o Baldoni, eu achei legal a introdução, né, não, a recepção que eles fazem do roteiro, que eles também abrem para os fãs, beleza. Mas aí você fala, você devia fazer o Ryan, e aí você vai se aprofundando mais, aí você vai falando do elenco, eu sempre quis a Blake Lively no elenco. Aí você vai meio que, parece que você tá indo para um caminho ali que você talvez no fundo não precisasse. Hoje, a gente tem Verity em produção, correto?
tu tá vendo muito de Colleen Hoover falando alguma coisa? Ela aprendeu a lição dela, né, amiga? Porra nenhuma, gente. Pianinho, por quê? Porque no elenco você tem nada mais nada menos do que Dakota Johnson, Anne Hathaway. Então você precisa fazer mais o quê? O filme foi gravado em um mês, velho. Mas eu acho que ela, não desmerecendo o elenco e nem dizendo que um é inferior ao outro, mas ela aprendeu a lição dela com É Assim Que Acaba, independente de quem fosse. Ela viu que dá errado quando ela mete muito bedelho numa obra que, assim, a obra é dela, mas os direitos para adaptação cinematográfica não é dela. E aí eu acho Então- que tem quem justifique ela meter o bedelho, porque eu acho que em É Assim Que Acaba era um cunho um pouco mais pessoal. Quando você lê o final, né, você fala que é uma história muito mais relacionada à mãe dela. Mas aí, eu não sei até que ponto, mesmo sendo uma questão de cunho muito pessoal, até onde ela poderia ter ido, entendeu? Acho que ainda ficando do backstage ia ficar melhor pra ela. E sem falar que agora ela tá com produção de 3 adaptações, gente. Além de Verity, vai sair do meu livro favorito, Uma Segunda Chance, dela. E vai sair também de Se Não Fosse Você. 3 livros que têm potencial pra ser muito bons. E 3 livros que ela tem interações com os atores, só que eles são os atores um pouco mais low profile, né? Eu acho que o que vai ter mais exposição, com certeza, é um que a Anne Hathaway e a Dakota Johnson estão participando, que é Verity. Será que um dia ela vai fazer a adaptação de todas as suas imperfeições? Fé, amiga, vai fazer. Eu daria meu dinheirinho pra ela. Você daria? Amiga? É o único Ela. que eu daria. Se bem que eu dei pra É Assim Que Acaba também, né? Deu a comprar gosto, mas deu. A Bruna indo pro cinema comigo. Já prevendo que o negócio ia ser uma bomba, tá ligado? Tem na cadeira do cinema falando, Valéria, esse filme vai ser uma merda. Mas ela falou, tô com você. Não, tô com você, mas vai ser uma merda. Tô com você. Já tô te deixando ciente. E ela já pegando a meia dela, já se arrependendo da meia dela, mas ela não tava pagando meia. Ela, não, vamos lá. Não, Vamos o quê? Vamos. E- Eu quero ver a sua cara quando você olhar pra mim e falar, você tinha razão. eu acho que é um ponto muito característico seu, né, Bruna? Eu sou Você super vê pessimista. a questão. Não a questão do sol ser pessimista, mas ver até onde eu vou pra você conseguir dizer eu avisei. Eu adoro a sua expressão quando você não quer falar que eu tava certa. Mas no fundo você sabe que eu tava certa, só que você não quer me dar esse gostinho. Porque é o meu orgulho, faz parte do meu orgulho, que eu sei que você também tem. Mas você também tem, pô. Eu sei que você também tem esse orgulho. Eu tenho também, eu Legal. confesso que eu tenho. Tá, mas aí a gente vai fechando com a Colleen Hoover aqui, né? Que fez uma desgraça. Com É Assim Que Acaba. A gente pode depois explorar um pouco mais sobre as nossas impressões do filme, mas no final das contas, as expectativas não foram supridas, gente. Não. Mais do que na questão, assim, de... Além das polêmicas de bastidores, né? É mais como a divulgação foi conduzida e como a divulgação conduzida de uma maneira ruim acabou fazendo e cooperando pro filme também não ter sido lá essas coisas, entendeu? E aí, o que a gente mais tem? A gente tem coisas em território nacional acontecendo também, porque a gente não é só Hollywood. Não, a gente é patriota. A gente é patriota, estamos lá, estamos aqui também, então a gente não está só nos Estados Unidos, a gente também olha para dentro de casa. Alguns meses atrás, a gente teve uma polêmica num podcast da Rádio Novelo, que eles postaram... Nossa, amo, muito bom Rádio Novelo, gente. Eles postaram um episódio chamado CPF na Nota. E esse episódio vai tratar da história da escritora Vanessa Bárbara e o ex-marido dela, que é o André Conte. A gente poderia estar citando nomes aqui? Eu tô pensando aqui agora. Por quê? Você tá falando que vai ter processo? Não, a gente poderia sim, não tem problema não. Poderemos. É... Advogada, Bruna. Defende nós, cara, que isso? Nesse episódio... Cadê sua OB? Ai, Rádio Novelo. Nesse episódio, a Vanessa vai detalhar o fim do casamento dela, basicamente, do que aconteceu, né? Qual foi o caminho e as questões pra ter acabado, né? Ela contou que o ex-marido dela, o André, ele tinha um grupo de e-mails, né? Em 2011, gente, então é e-mail, tá? Não tinha Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, não tinha nada, era e-mail. E aí o nome do grupo era Fotos Pós-Chernobyl. E aí era ele e vários outros homens, todos dentro do mercado literário, assim, e gente de cargo alto, tá? De editora.
E nesse grupo, inicialmente, eles ficavam compartilhando fotos de, tipo, o que aconteceu depois de Chernobyl. Então, tipo, foto dos destroços e não sei o quê. Até que depois eles passaram a contar histórias da vida deles e cada um comentava, assim, algumas coisas mais misóginas. Eles compartilhavam questões mais íntimas, assim, da vida de casal entre eles. E aí um palpitava na relação do outro, mas com um viés mais misógino, assim, com uma coisa mais machista, né? E aí a Vanessa descobriu esse grupo, né? Descobriu essas mensagens e jogou merda no ventilador, né? Beleza. Aí a gente vai ter a Vanessa, que ela já havia abordado toda essa questão do grupo, das fotos de Chernobyl, lá no livro que ela publicou em 2015, chamado Operação Impensável. Tá. Mas aí, com o podcast, com essa notícia vindo à tona, né? Com todos esses relatos vindo à tona, o podcast, a radionovela, reacendeu o debate, né? E aí acabou meio que repercutindo. Porque não só a divulgação isolada do livro fez com que isso fosse algo mais ampliado. Eu acho que o podcast alcançou mais gente, né? Pegou mais gente, né? Como foi mais acho que o trabalho da radionovela em relação ao jornalismo e pesquisa, gente, é bom. É muito bom. Então, o podcast reacende o debate, né? E coloca uma repercussão que não estava nas redes sociais e agora está. E aí, redes sociais, no meio literário, né? Acaba fazendo com que as pessoas fizessem conexões. Qual a conexão que a gente faz ali? A editora, todavia, que o André é sócio. Então, as pessoas que têm conhecimento sobre essa sociedade acabaram meio que atrelando o nome da editora, todavia, com o seu sócio, que é o André. Conte, certo? Que é o André, conte. Que é o André, conte. Conte sobre isso, André. E aí... Que horrível, né? Que horrível essa conexão. Mas aí a questão do debate ter sido ampliado e colocado na roda do Twitter, acredito na época foi na roda do Twitter, será? Foi? Sim, tá. Foi. Quando cai no Twitter, galera, vocês conhecem o Twitter e vocês conhecem que as pessoas meio que chafurdam e vão pros quintos dos infernos. Nunca mais apaga, né? A moça lá que fez a moça do Oscar, lembra? Que tava competindo com a Fernanda Torres. Emília Pérez? Isso. Nossa, essa moça sofreu, hein? E só foi uma desenterrada no Twitter. E esse cara aqui, o André Conte, também sofreu. Tá? E aí eles conseguiram fazer uma relação com a editora todavia. Beleza. E aí os envolvidos no caso... A gente tem outros dois não, acho que eram 5 homens, mas assim... Acabou respingando em outros autores, foi isso? Isso, que tinham mais envolvimento e que tinham mais influência no mundo literário eram o Joca Reiners, talvez eu fale o próximo nome errado, sinto muito, que é o Antônio Cherchenesky. E aí, como o André Conte era sócio da Todavia, e a Todavia, acredito eu, seja uma das maiores editoras aqui do Brasil, não tinha como desvincular as ações dele, assim como as ações desses outros autores, com as suas obras, e no caso do André, com a Todavia. Né? E ele fez uma meia-culpa lá na época. Cada um deu uma... Quem me conhece sabe, camiseta branca, entendeu? Fizeram umas declarações do tipo, é que eu era homem, eu estava sendo edificado, entendeu? Eu aprendi, como é que fala agora? É o Fiuk, né? Ele agora Esqueci como é que fala, eu não era... Eu tava me desconstruindo. Isso! Agora eu aprendi a minha lição, entendeu? Eu não sou mais machista, não, gente. Vou botar o trecho do Fiuk aqui pra vocês. Era mais ou menos nessa pegada aqui. Cara, infelizmente, velho, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. E aí, querendo ou não, isso respinga, né? Nas obras da... Eu acho que respinga até nas obras da Todavia em si. Eu acho que talvez não tenha sofrido tanto impacto pra Torturado, será? Eu acho que Torturado não, é que eu dei um exemplo por conta do hype. Mas assim, o cara é sócio da empresa.
E o cara, querendo ou não, tem uma atitude de merda. Então, a gente desvincula isso. Ficou mal pra editora também. Tanto é que ele foi afastado Sim. na época. Então, tá aí mais um exemplo. Ficou mal pro selo, né, da editora. É. Aí a gente tá falando mais uma questão de, eu vou cancelar a editora? Não. Você vai cancelar sua editora só porque o cara é sócio da editora? Eu vou cancelar a editora? Vai cancelar Torturado? Não. Não vou cancelar Torturado, não. Foda-se, eu, hein? Não, tem nada a ver com o Itamar Vieira, não. Tadinho. Maravilhoso. Talentosíssimo. Ainda em Sim, territórios brasileiros, Terra nós do temos Piniquim. quem, Valéria? Território do Tupiniquim? A gente tem um cara que é um clássico, né, mano? O clássico do cancelamento. Ainda bem que morreu. Ô! Sabe do que a gente tá falando? Desculpa, tá? Sabe do que a gente tá falando? Não vou cantar aqui, vou colocar um trecho do que a gente tá falando. Vou colocar o sítio do Pica-Pau Amarelo pra vocês. Valéria, colocar... Marmelada de banana. Banana. Eu gostava muito da Cuca. A gente tá falando de nada mais ou menos do que Monteiro Lobato, gente. Falando de sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tá falando de Monteiro Lobato. Quem cancela Monteiro Lobato? Cancelamos depois de morto. Cancelamento póstumo. Cancelamento. Cancelamentos póstumos de Brás Cubas. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas aí, ele tinha as problemáticas dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que aí, além de ter as problemáticas... Não satisfeito? Não com satisfeito. tudo que ele fez com esse sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra que eu tava falando no começo com vocês, de que a gente não identifica comportamentos no autor e depois que a gente vê uma fala isolada, a gente consegue relacionar com o porquê da obra ser assim? Monteiro Lobato é um exemplo disso, né? Porque você fala, o que tem de polêmico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Dona Benta, ali, uma boneca de pano, narizinho, né? O Rabicó. O Rabicó é chato, brother. O Rabicó é chato. Aí, a gente não acha nada de polêmica. A gente acha uma memória boa de infância. Eu acho uma memória boa de infância, né? Isabela Drummond, lindamente fazendo a bonequinha de pano. E era o meu entretenimento da infância. Só que aí, o Monteiro Lobato teve a indecência de escrever uma narrativa chamada O Presidente Negro, né? A história segue a narrativa em primeira pessoa de Ayrton Lobo e suas conversas com Miss Jane sobre os Estados Unidos do ano de 2228? Caraca, tá. É uma Distopia, então. Isso. Beleza. Esse livro, gente, ele é... ele é difícil, assim. O cara tava escrevendo no passado, no futuro, e imaginando muito- os Estados Unidos em 2228. É uma disputa de poder num partido político, né, masculino, e aí tinha um representante deles, que era o Mr. Kellogg, que ele tava atrás da reeleição dele. Peraí, Mr. Kellogg? Mr. Kellogg. É Kellogg, dos desculpa. sucrilhos? Desculpa. Pensei em Kellogg's, perdão. E aí, do lado oposto, tinha o partido euvinista, que a candidata era Miss Astor. E assim, esse livro é basicamente a luta de poder na época, só que ele inferioriza demais a questão racial, assim, a questão dos negros e tudo mais. É um regresso, até para a época que ele estava, é um regresso assustador. Tanto é que ele tentou publicar o livro lá nos Estados Unidos nas 5 maiores editoras. E todas elas negaram o livro dele. Misericórdia. Todas elas negaram esse livro Era dele. tão racista. As Exatamente. editoras racistas. Exatamente. E ainda acharam alguns registros, né, de cartas que ele trocou na época com o editor que ele tinha aqui no Brasil, né? E aí na carta ele falava, cara, acho que eu cheguei tarde aqui nos Estados Unidos para publicar minha obra. Eu devia ter vindo antes, quando os negros ainda eram destratados. Tipo, ele escreve isso pro editor dele, do tipo, putz, ai, gente, esses novos tempos são difíceis, né? Devia ter vindo antes pra ganhar dinheiro em cima do racismo. Descorrível. É que era nesse sentido, né? Ai, cara. Mas assim, aí eu acho que do Monteiro entra muito num contexto, né, que a galera fala da época, né? Ah, mas é em outra época.
né? Tipo, pô, naquela época, eu já vi muita gente falando, mas todo mundo era racista naquela época. Ah, mano, se lascar, meu, pelo amor de Deus. E a gente deixa o questionamento pra vocês, né? Vocês acham que esse posicionamento dele naquela época, de alguma forma, não vou dizer inferioriza, mas tira um pouco da questão das obras dele? Talvez tire um pouco da qualidade das obras? Você ainda assistiria Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sabendo o que você sabe depois desse podcast? Sabendo que a tia Anastácia era nada mais nada menos do que o retrato por um racista que ele tinha. Tinha também, a gente falou um pouco de eugenia, né? Mas, tipo assim, a interpretação da eugenia nesse caso é que ele acreditava nessa obra maravilhosa que ele escreveu, que pessoas artificialmente concebidas, não artificialmente, né? Mas ele aceitava a concepção de que as pessoas poderiam vir sem miscigenação. Ou seja, sem relações interraciais, a gente não teria, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar de uma maneira. Enfim, ele achava que a concepção da miscigenação não era o ideal, né? Que as pessoas deveriam vir de relacionamentos que não fossem interraciais, né? Sabe quem também Basicamente. tinha essa opinião? Ai, o nosso amiguinho de bigode, né? Ele mesmo. Então, o conceito da eugenia, né? Era muito do conceito do ariano, né? Do homem ariano, do nosso querido e saudoso Adolf Hitler. Então, assim, as concepções aqui do Monteiro Lobato nesse sentido, e aí a gente começa a voltar para pensar na tia Anastácia na época. Por exemplo, a tia Anastácia, ela é meio que colocada ali. Uma empregada. Cara, assim, né? é estereótipo, né? É estereótipo racista do mais puro. Então a gente vai ter as interpretações de como a gente vê o que seria uma obra infantil. Uhum. E aí a gente consegue fazer essa transcrição e essa revisão dos personagens, né? E tipo assim, a tia Anastácia direto levava bronca da porra da Dona Benta lá. E aí você pega a construção, por exemplo, Dona Benta, branca, uma véia branca. Véia branca. Pedrinho Narizinho, duas crianças, Branca. branca. Exato. Emília, apesar de ser uma boneca, Branca. branca também. A Emília tinha até mais pó compacto na cara pra parecer mais branca ainda do que o boneco. E aí é uma família branca que tem uma empregada, né? Uma pessoa submissa negra, então. Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, é mais uma questão de você olhar, você rever os impactos do que seria a construção da ética dele, né? Então você vê que a ética não fica longe da obra, né? Então você consegue perceber que o cara não era, assim, muito próximo dos preceitos que a gente consideraria uma pessoa boa, de fato, né? Então ele já construiu essa obra e trazer a vivência do que ele acha, né, de construtivo para uma obra infantil, e a gente só tem a percepção disso quando a gente relaciona as questões de racismo dele, né, de eugenia dele, diz muito sobre o autor, né, diz muito sobre o autor porque ele meio que passa esse lado para a obra, né. Então é por isso que a gente cancela, né, o Monteirinho Lobato, nossa, Monteiro Lobato nesse quesito. Então, tá cancelado, tá morto, mas tá morto cancelado. Racista, né? Racista cancelado. Ela faz o cancelamento póstumo dela. Eu faço. Quem quiser me cancelar defendendo Monteiro Lobato, gente, pô, vão se lascar, velho. Vamos assistir lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Vida. Deus o livre. Não sei Outro... nem onde passa mais. Sítio Na do Pica-Pau. cultura, acho que passa. Na cultura? Acho que passa. Nossa, tá bom. Outro caso também que a gente teve é o Neil Gaiman. Ele teve várias não, ele teve eu acho que várias acusações de abuso sexual. E aí, você pegar um cara que escreveu Coraline, Sandman, American Gods e uma cacetada de outras obras que, cara, eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Assim como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim como Harry Potter, assim como todas as obras que a gente tá falando hoje, de qualidade, são muito boas. Não dá como negar, não dá pra negar.
Eu acho muito difícil. Eu cagava de medo de Coraline quando eu era pequena. Eu achava... Coraline e Casa Monstro eram 2 filmes que eu tinha muito medo de assistir. Mas são obras muito boas, cara. Não tem como contestar qualidade, infelizmente. Sim. Só que aí você pegar um dos escritores mais influentes, assim, dessa literatura contemporânea, que, querendo ou não, era um monstro, acho que até pior do que os monstros que ele escrevia, né? É assustador você poder, sei lá, deixar isso real, sabe? Eu acho que talvez os monstros tenham sido de tão boa qualidade e inspirado na pessoa. Ele tinha uma musa inspiradora. A música inspiradora, no caso, era ele mesmo. Mas o Neil Gaiman... Neil? É Neil, né? Que diz? O Neil Gaiman. Ele meio que teve aí os episódios de abuso sexual, né? Com várias pessoas aí. E o mais triste mesmo é que Sandman, uma série da Netflix, uma das únicas séries da Netflix que a Netflix produziu bem, velho. Baseado em Eu vou coisas admitir reais. a minha culpa que eu tô assistindo a segunda temporada. Já saiu? Já. Ai, menina, eu precisava assistir. Agora pesou o clima. Agora você vai assistir com culpa, né? Ai, não sei. Vou ter que assistir no sigilo. Porra. Não é mais sigilo agora. Mas aí é que tá. Ai, é verdade, agora eu externei. Mas aí é que tá. Depois disso não vai ter mais, certo? Não, eles cancelaram por conta disso. Então daqui pra frente não consumo nada do Neil. Do New Game? Porque eu fiquei sabendo que eles vão fazer uma adaptação da Coraline, sabia? Ah, é? Menina, eu não sei nem de onde isso vai sair. Porque, tipo será assim, que vão mesmo? Mas sabe o que é engraçado pra mim nesse ponto? Eles estão repercutindo a questão. Tipo, às vezes eles fazem isso de soltar na mídia pra ver como é que será o impacto e percepção disso, certo? Eu acredito que eles tenham usado a mesma estratégia. Com o Neil Gaiman todo fudido de acusação de abuso sexual, né? Graças a Deus alguém realmente externou tudo isso, né? E botou a merda no ventilador. Se eu soltar aqui essa manchete e ver como o público vai reagir, será que eu vou ter um efeito positivo? Porque eu acho que eles meio que gostam de testar o mercado pra ver se, será que as pessoas vão comprar apesar do hate? E me parece que as pessoas já estão esquecendo. Sério? Sim. É que se bem que eu tô falando isso, mas eu tô assistindo sempre. Som. Caralho, que bosta, né? Ai, que difícil, a gente tá sendo meio hipócrita, falando que não dá pra separar o autor da obra, consequentemente a obra é poluída igual ao autor e a gente consumindo todas as obras desses autores. Mas aí que tá, depois que foi gravado Sandman, acho que a segunda temporada já tava gravada antes da... Não. Cala a Tava em boca, mano. desenvolvimento. Cala a boca. Eu vou deixar você acreditar, então. Cala a boca, mano. Difícil pra caralho, gente. Que episódio difícil, né? A gente tá sendo parcial e hipócrita nas duas medidas. Não tem música. Mas eu acho que pelo menos a gente tem consciência, né? A gente só tem consciência que a merda existe, né? Pô. Vou dar R$1 de streaming pra ele, por causa da segunda temporada disso. Mas parece que tá rolando alguma coisa. Mas eu não sei se é real. Eu acho que eles estão testando ainda a possibilidade De Coraline? de Coraline acontecer. Entendeu? Eu vi um post assim e parece que a pessoa. Cara, o pessoal esqueceu mesmo, de verdade. Eu acho que eu vi poucas pessoas contestando a questão da Coraline virar alguma coisa, sabe? Então, talvez aconteça, talvez não. E aí o pessoal meio que vai jogar pra ver se a coisa vai acontecer de verdade. Entendeu? Mas é daquelas coisas tipo, vou jogar pra ver se nada confirmado, tá? Gente, em lugar nenhum. Meio que surgiu pra mim. Porque, Um rumor aleatório. como notícia aleatória que veio no Instagram e parece que eles. Quando jogam na mídia assim, parece que eles só testam possibilidades, nada confirmado. A gente tá abordando essas questões mais no meio da literatura, óbvio, porque esse é o objetivo do podcast. O podcast é Volerite Avisa, né? Mas essa questão de diferenciar o autor da obra, eu acho que ela se estende em outros ramos das artes também, no geral. Porque a gente tem o Woody Allen, que a gente estava comentando antes de começar a gravação, e o Roman Polanski, que são aí grandes figurões de Hollywood, né? E eles também tiveram inúmeras polêmicas de assédio moral e assédio sexual em Hollywood, e a gente assiste os filmes deles.
Ah, eu não assisto Woody Allen não, fia. Ah, eu assistia. Ah, eu não assisto Woody Allen não. Eu não sei se eu ainda assisto, porque honestamente eu não sei mais dizer qual o filme que é o Dude. Ah, tá. O real já de streaming você já deu pra ele. É, provavelmente. Ó, Woody Allen. Deixa eu ver as coisas do Woody Allen pra ver o que vocês assistiram de ruim do Woody Allen. O Woody Allen já fez Formiguinha. Ah, não, você tá mentindo. É, minha filha. Pois é. Formiguinhas? Aham. Ai, que triste. Lembra aquele filme das formigas, galera? O Woody Allen era diretor. Que mais? Ah, deixa eu ir bem pro final aqui, ó. Memórias. Não é tão conhecido, nunca ouvi falar desse Memórias. Nossa, peraí. O Sonho de Cassandra, Neblina e Sombras, talvez esses não sejam tão conhecidos. Deixa eu ver se a gente acha um mais popzinho. Isso, fala o nome de todos os filmes dele pra galera ir assistir. Não! Nossa, tô falando pra vocês verem se vocês já esbarraram no livro desse abusador em série. No filme. Pra ver se vocês. Pra ver se vocês meio que já sentiram uma culpa cristã assistindo. Igual a Tudo na Vida, Desconstruindo Harry, tudo que você sempre quis saber sobre sexo. Nossa. O Dorminhoco, a outra. Ele não é muito pop, assim, entendeu? Não. Então, Acho que ele é mais cultzinho. é por isso que eu só conheci aqui Formiguinhas, velho. De O verdade. Polanski também, ele é mais cultzinho. Meia-Noite em Paris. Então você é cult, né, Bruna? Não muito. Tá bom. Poderia ser mais. Golpe de em Paris. Realmente. Mas o pessoal meio que conhece o Woody Allen como se fosse um puta de um gênio nas questões cinematográficas. Então, se você não conhece de filme, a Magia do Luar dizem que é bastante conhecida. Se você não conhece como filme, você conhece ele como artista, né? Tipo, mas aí o caso do Woody Allen pra esse podcast é que, os envolvimentos dele são com a filha, né? Tipo, ele casou com a filha, gente. Então, não é nem isso só o auge da polêmica, né? Existem abusos dele, abusos em crianças dentro do seio familiar dele. Então, é muito além, é muito profundo. Se vocês quiserem jogar o nome Woody Allen no TikTok, falar polêmica Woody Allen, vai aparecer uma cacetada de coisas que narram os acontecimentos dele. Que é uma questão muito nojento, sabe? De você acompanhar e ver como é que é a vida desse cara. E mesmo assim, pra Hollywood, existe uma passação de pano e um esquecimento muito precoce do que os caras em Hollywood fazem, né? A gente tem várias coisas assim, vários artistas tentando se remoldar nesse sentido, né? A gente teve as alegações, por exemplo, trazendo para o universo, tipo, Brad Pitt, né? E Angelina Jolie. Não foi uma separação muito amigável, tá, gente? E agora ele tá tentando refazer a carreira dele, fazendo filmes bem mais pops. Agora a gente tá vendo ele fazendo um filme de Fórmula 1, por exemplo. E o que eu acho engraçado nas pessoas que são críticas realmente e gostam muito de Fórmula 1 é que o pessoal fala que o filme não é Brad Pitt, sabe? Não tem muito a ver com o que seria o Brad Pitt. Mas para refazer a imagem, para fazer com que ele se sobressaia de novo, essa roupagem de uma coisa mais moderna, assim, uma coisa mais, sei lá, popular, né? Que a gente populariza o esporte de Fórmula 1 como um todo, faz sentido para ele no momento. Tanto quanto os relacionamentos atuais do Brad Pitt também. Então, parece que a moldagem, a forma como as pessoas vão fazendo que os relacionamentos aconteçam, ou os filmes que os atores escolhem para interpretar, às vezes dá uma garantia de que eles vão fazer uma nova roupagem surgir de novo, né? Então, eles querem meio que remoldar a imagem em cima dessa popularidade que eles vão criando. Delicado, Hollywood, delicado. Né, Bruna? Delicado Hollywood. Delicado Hollywood. É muita poluição num ambiente só. É muita poluição no ambiente só. O que mais a gente pode falar sobre... A gente, além também, a gente abordou a parte literária, a parte de Hollywood, mas pra você que é um artista das artes, Artista das artes? pincelares, de pintar, de Bobbie Goods. Ah! Não, tô brincando. Pincelares de Bobbie Goods. Pincelares de Bobbie Goods, mentira. A gente também tem muito essa questão nas artes
Mas clássicos. Artes de artes. Artes de pinturas, de telas. Artes de pintar com pincel, sabe? Exatamente. O Picasso e o Caravaggio, eles... É dito, né? Claro, não tem ninguém vivo naquela época pra dizer se isso é verdade ou não. Mas eles eram considerados extremamente misóginos e abusavam física e sexualmente das mulheres que eles diziam que eram as suas musas, né? Porque, gente, na época, o cara vai pintar... vou fazer uma pintura sua. Você vai ficar lá, paradinho, na frente dele, pra ele fazer sua pintura. E não é tipo, eu vou ficar 2 horinhas aqui. Não, é um dia inteiro. Meu Deus. Às vezes mais de um dia, às vezes semanas. Sei lá quanto tempo, né? Então, você imagina, um único cara com... Vamos supor que ele vai pintar uma mulher, assim... Ainda mais na época que era todo mundo ficava nu, né? Era famosíssimo pintura de gente pelada. No né? frontal. Acontecia. Não existia roupa, assim, não existia nem a cortina pra botar em volta. Filha, vergonha que isso. Não, tem que ter tudo pela arte. Filha, O nu é artístico. O Será nu que é eles eram pagos? O nu é artístico, entendeu? Não tem Entendi. preço. Tá bom, ô quebradora de fronteiras. Não, é mentira, tem preço. Tá maluco? Ô, pousar o dia Mas- inteiro sem fazer nada. A gente fala, abordou esse ponto das artes, porque são pintores figurões, assim, né? Você fala, nossa, pintura do Picasso. Acho que o Caravaggio talvez nem tanto, mas, pô, Picasso. Sim. Você não sabe o que é o Picasso e não tô falando do carro, tô falando do pintor. Se você não sabe o que é uma obra, ou quem era o Picasso, né? Ou pelo menos uma obra do Picasso, você deve saber qual é. É isso. Também são pessoas que não são lá flor que se cheire, né? Cara, o engraçado é que, sei lá, era tipo. Eles eram tipo maníacos do parque, só que sem a parte do matar as mulheres, né? Sim, a parte do parque. Isso é a parte do parque. Mas o convite era o mesmo, bem posar. Ai, gente. Que horrível pensar nisso, mas é que me veio na cabeça. Os meus Justo. isso não funcionam quando eu tenho liberdade pra pensar sozinha. Bom. A Valéria precisa ser censurada. Gato. O que que... Não, mas esse episódio eu vou colocar como explícito, tá, gente? Vocês estão sabendo no final do episódio que tá como explícito, vai estar como explícito. Tem uma função muito legal no Spotify Creators, né? Falando aqui agora como criadora de conteúdo para podcast com vocês, né? Dividindo essa coisa. Eu posso dizer se o podcast é explícito ou não. Eu não coloquei o Amanhecer na Colheita como explícito, mas o Tudo é Rio eu coloquei como episódio explícito. É lógico, a gente fala de puta. É, O episódio inteiro, puta. mas o engraçado é que eu não sabia que tinha isso. É uma maneira disso não atingir uma criança que tá assistindo o Mundo Vita. Aliás, assistindo não, ouvindo o Mundo Vita no Spotify. Então eu acho que é interessante essa coisa. E esse episódio vai direto pro explicit. Vai. Só por causa dessa fala do maníaco do... Que horrível, né? Ai, galera. E aí a gente consegue chegar a uma conclusão, Bruna? A gente consegue chegar... Você consegue mudar de opinião? Você acha que não dá pra separar o autor da obra ainda? Ou você ainda separa? Ou depende? Cara, eu acho que não. Não. Eu ainda acho que não dá pra separar o autor da obra, mas ao mesmo tempo eu vou me fazer muito de hipócrita e dizer também que não dá pra você não consumir a obra pelo autor. Ai, sim. Porque é o que a gente falou tudo aqui. Como é que você vai deixar de ouvir o youtuber que fala de Harry Potter? A Netflix fez a série de Sandman. Querendo ou não, é baseada no livro do Neil Gaiman. Ele não botou um dedo na produção da série, mas a história quem criou foi ele. Então, não, eu acho que não tem como. Infelizmente, não tem como separar. Eu ainda fico com aquele exemplo do Chris Brown. Eu fico ainda no sigilo. Ela não separa por culpa, mas ela continua. Mas eu separo. Eu sei que é um filho da puta, entendeu? E eu fico Tá. julgando, né? Eu acho muito difícil, assim, de você tem que ser uma pessoa muito evoluída. Sabe qual é a grande coisa? Eu acho que a gente não consegue com facilidade quando é uma coisa que remete à infância ou coisas que são, sei lá, comfort movies, comfort livros, assim. Quando é uma coisa que remete a conforto, remete à infância, é tão difícil, velho. Ou é quando é alguma coisa que mexe muito com o nosso imaginário, a gente fala que gostou muito na época, é tão difícil, tão difícil. Eu acho que é muito mais fácil pra mim com a J.K. Rowling hoje.
Eu não sei, eu acho difícil dos dois casos. Seja algo de infância, algo nostálgico, ou seja algo atual. Pra mim, é porque Coraline Neil Hoover? Gaiman eu conheci agora. Sim, tá. Tipo, Beleza. véia, né? Eu não conheci criança. Apesar de que Coraline eu vi criança. Tá. Tá. Mas Colleen Hoover eu conheci depois de véia. É, E eu não separo. pra mim, Colleen Hoover é mais... Ai, É que a Colleen Hoover, ela se envolveu, mas se, por exemplo, a gente for dar Percy Jackson, o Rick Riordan, ele não se envolveu no filme, né, na produção do filme. Ele só lá vendeu os direitos e falou, vai na fé, fi. Peter Johnson, vai ser feliz. E olha a merda que saiu. Mas ainda assim, é um livro baseado na obra dele. Eu ligo. Eu conecto muito o filme com o livro dele. Poker Face... Culpa todinha dele. Poker Face é o auge do filme do Percy Jackson. Agora, o querido é produtor da série também, da Disney Plus. Culpo também, porque a série não tá lá muitas essas coisas também, não. Não tá gostando muito da série, hein, Bruno? Não. Então, não desvio a responsabilidade. Ela culpa todo mundo igualmente. Eu culpo todos. Roseio todo mundo igualmente. Mas é porque não tem como você tirar isso. É, verdade. Assim, eu acho que, independente da merda que a Colleen Hoover tenha acompanhado com Assim que Acaba, porque o ruim dela também é que no meio da porra do fogo cruzado, ela tomou um lado, né? Se tivesse calada também na época do fogo cruzado, também nada disso teria acontecido. Mas eu até entendo ela porque ela tava falando, a gente tava falando de acusações de abuso sexual, certo? Então se ela não tomasse o lado da mulher também, ia ser meio merda pra ela. Então, assim, são várias questões que você que você fica pensando, assim, e as pessoas cavam, viu, gente? Quando a Colleen Hoover começou a ser cancelada, que eu não sei quando foi, acho que foi quando ela começou a ficar famosa, o pessoal começou a cancelar. Passou a pandemia, ela já começou a ser cancelada. Olha só essa escrita de Wattpad, olha só essa escrita infantil, e que não sei o quê. Olha só como ela dramatiza, olha só como ela coloca as questões. Como é que o pessoal fala? Que ela. Romantiza as questões mais sérias. Isso, romantiza abuso. Olha como ela romantiza abuso. E começou. Hoje tá muito na moda você não gostar da Colleen Hoover. Eu ainda gosto da Colleen Hoover. Tem umas coisas. O ponto interessante da Colleen Hoover é que eu tenho todos os livros dela, certo? Todos, gente. Valéria é a maior fã da Colleen Hoover. Todos. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de amorzinho pela Carla Madeira e pela Taylor Jenkins Reid. Mas eu gosto da Colleen Hoover, de verdade. Eu gosto das obras dela. Mas tem coisas que envelheceram muito mal. Então quando eu reli algumas coisas, envelheceram mal. Mas envelheceram porque eu tô em outra mentalidade. Eu sou outra pessoa que leu coisas além de Colleen Hoover depois de um tempo. Mas aí que tá. É uma coisa de amadurecimento mental seu, né? Então tem coisas que eu não taco hate, assim, eu só evoluo como pessoa e meio que entendo que a obra dela no passado fez sentido pra mim e hoje algumas coisas não fazem mal. Aliás, não fazem mais. Uma Segunda Chance ainda é um livro muito bom, tá, gente? Todas as suas imperfeições também. Eu gosto de Verity, vai lançar o livro de Verity. Vai lançar o livro de Se Fosse Você, que eu acho que é uma das coisas mais sensíveis também que ela já fez. Não vai lançar mais nada de adaptação. Tá com essas 3 aí no gatilho. As 1000 partes do meu coração também é uma coisa. Mas aí é que tá. Desse episódio com É Assim que Acaba, a gente também consegue tirar muitas coisas em relação a como ela divulga, né? E as coisas também. Acho que ela se policiou agora, né? Amém, aprendeu a lição dela. Porque, mano, e É Assim que Acaba a divulgação de um esmalte. É que eu acho que ela tava sem critério e ela confiou no marqueteiro dos outros. Eu acho que ela tava querendo pagar a hipoteca da casa. Também. E conseguiu por meio desse marketing aí meio ruim. E aí acabou vendendo o que podia pra poder pagar a hipoteca da casa, lá no Kansas. Então, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Mas mesmo assim, eu não invalido que eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto de algumas coisas, algumas obras dela. Outras coisas meio que me descem e outras coisas não me descem hoje. Mas eu acho que aí eu não consigo desvincular totalmente dela, porque numa época que eu gostava, que eu tava começando a ler muito mais romance, ela fez total sentido pra mim, né? Que era a época que eu tava me distanciando. Tipo assim, um start interessante é quando você se distancia um pouco das obras, o que eu achava que era muito conforto pra mim é ler qualquer coisa que tinha menção com mitologia grega.
Ele é muito mitologia grega. Aí quando eu comecei a ir pros romances, eu comecei, Colin Hoover, John Green, aí Karina Ricci, aí Nicholas Spark, aí Jojo Moyes eu não gostei, aí fui indo, e agora eu tô aqui gostando de romance e a Bruna odiando. E é por isso que a gente tem um podcast onde 2 opiniões são válidas desse princípio. Pois é. E aí fica essa coisa, entendeu? Pra mim é super natural eu gostar de outras coisas e não. E aí eu acho que ela agora sabe como ela pesou a mão e como ela pode reverter tudo de novo. E aí eu não sei se ela vai lançar livro mais algum dia. Já tá com a carreira muito consolidada. E aí eu fico agora completamente cadelando Carla Madeira e Taylor Jenkins Reid nesse momento. Né? E a gente vai mudando. Enquanto a Bruna vai cadelar o velho King. Aí a gente vai ficar mudando. Aí a gente vai separar autor na obra nesse sentido? Não. Não. Não conseguimos. Chegamos à conclusão de que não conseguimos. Mas talvez vocês consigam. Vocês vão conseguir. Eu consegui separar a J.K. Rowling, tá? A J.K. Rowling vocês vão conseguir. Eu sei que eu tenho fé que vocês vão conseguir separar. Se vocês conseguirem, avisa pra gente no Instagram no post desse episódio. É, Ou também, se vocês não conseguirem igual a gente, compartilha qual obra e qual artista às vezes você não consegue. fala pra gente assim, isso aqui é intragável, isso aqui é inadmissível, isso aqui eu consigo separar, fala pra gente, por Isso. favor. E aí eu não sei o que eu vou fazer com essa informação, eu vou aceitar essa informação, A gente vai guardar, a gente vai guardar, debater, debater. digerir Isso. e fazer outro episódio sobre. Brincadeira. Mas compartilha com a gente também os seus pontos de desgosto velado. De culpa velada, na verdade, né? O que vocês leem De culpa velada. escondido? O que vocês leem? Eu sei que vocês lê coisa escondida, tá? Vocês vão lá no Wattpad e lê coisa de romance do coronavírus. Entendeu? Não sei também o que vocês leem escondido. Não leiam escondido também, tá, gente? Quer separar o autor da obra? A gente separa porque a gente tem nossos limites, a gente tem nossos vieses éticos, tá? Se quiser parar de dar dinheiro pra Colin Hoover, dar dinheiro pra J.K. Rowling, dar dinheiro pro Neil Gaiman, vocês podem, tá? Mas aí fica uma prerrogativa completamente sua. Tô enrolando pra dar 1h30 de episódio. Não. Mentira, não vai acontecer. Não. Mais coisas a acrescentar, Bru? Não, acho que é isso. Eu acho que a gente divagou muito nesse episódio. Eu acho que foi o episódio que a gente foi menos objetiva. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mas vocês são objetivos nas conversas com seus amigos? Eu não sou. Mas eu acho que é isso. Na nossa conclusão, realmente não tem como separar. Eu acho que o autor, quando cria as coisas, ele bota muita vivência pessoal dele. Ele compartilha os viés, como a Val falou dele, assim, pra mim é um pouco impossível você não colocar um pouquinho do seu ser, um pouquinho da sua personalidade, do seu caráter, de tudo que você já viveu na sua obra. Independente de que se seja parecida com a sua história ou não, acho que essa não é a questão. Eu acho que não tem como você não passar essa personalização pra sua obra, assim. Então, eu acho muito difícil. Não significa que eu não vá consumir. Infelizmente, eu não consigo. Eu não sei ser evoluída nesse ponto. Eu acho que talvez separar a qualidade... mas aí a gente vai entrar numa outra questão que talvez não seja muito boa. Mas eu acho então, que nem separar a qualidade. A gente começa a julgar a qualidade porque a gente acha que o viés de ética dele é muito ruim. Mas aí ética é diferente. É que você julgar pela ética, também você não tá julgando pela qualidade da obra, você tá julgando pela ética do autor. Mas aí é que tá. Se você tem, sei lá, um ex-namorado, certo? Ele era lindo, maravilhoso, perfeito. Vocês se separaram. Tem que julgar ele como um merda. Mas você não vai poder falar que ele é feio. Se ele é lindo. Talvez eu fale que ele é feio e ache algum ponto específico pra dizer que ele é horrível. Tá bom. E aí eu vou estar do lado do ódio. Tá bom, entendi. Não vou estar do lado do que ele te proporcionou. Foda-se ele, entendeu? Entendi. É isso. Entendeu? É tipo você descobrir uma traição, entendeu? Entendi. Vocês entenderam também, né, gente? Se vocês não entenderam, gente, eu já divaguei o suficiente. Mas o episódio de hoje teve mais o objetivo de trazer esse bate-papo à tona com vocês, tá? Então, esse vai ser o mais participativo que tem, porque a gente não vai ter spoiler nenhum. Então,
podem vir na paz, podem vir despreocupados E sem medo. é isso. E a gente espera que vocês tenham gostado dessa Isso. divagação. E venham devagar com a gente também nos próximos, tá bom? Leia e avisa a gente. E avisa a gente. Beijo. Beijo. E falando beijo ao mesmo tempo. Tudo bem. Beijo. Tchau.